Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. Refletir sobre os números da educação básica é uma tarefa importante para pensar no futuro e nas ações que podem ser feitas para aproximar os estudantes da educação e aprimorar o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido em sala de aula. No programa de hoje vamos falar sobre o SAEB, um sistema de avaliações que tem como finalidade fornecer um diagnóstico da educação básica no Brasil. Por meio de testes e questionários, o SAEB aponta parâmetros para embasar o planejamento, monitoramento e melhoria de políticas educacionais. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo a Carla Cristina Hermans Lima, que é diretora de Educação Fundamental. Carla, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Educa Floripa. É um prazer, sempre que precisar. Carla, vamos conversar sobre SAEB. Essa é uma grande mobilização que acontece de quanto em quanto tempo? O SAEB acontece a cada 2 anos, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele é muito sério, porque ele vira recurso para o município. E agora, em 2022, nós tivemos a aprovação do ICMS Educação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Neste momento, o recurso que vem pelo ICMS Educação, a fatia que vem, enquanto não for criada uma avaliação estadual, como já está sendo organizada, nosso recurso também vem a partir do IDEB. E esse IDEB é gerado a partir da avaliação do SAEB e do fluxo de aprendizagem. Então, abandono, reprovação, isso gera uma nota para o município, que gera recurso para o município. Então, dependendo da nota, da colocação, digamos assim, vem uma fatia ou maior ou menor, é isso? Exato. Essa nota, ela é gerada pela avaliação, pela prova, né, que nós estamos tendo aí desde o dia 25 de outubro, começou a aplicação no município, e aí compõe a nota o rendimento nessa prova e as taxas do fluxo de aprendizagem, sejam eles os índices de reprovação e abandono. Então, esse índice calculado junto com o rendimento na prova, vai gerar o nosso IDEB, seja ele dos anos iniciais ou dos anos finais. Também é avaliado o ensino médio, mas o nosso município não trabalha com ensino médio, o município não trabalha com ensino médio, então, no nosso caso, anos iniciais e finais. E quem que participa do SAEB? São todas as escolas, todos os estudantes, ou existe uma seleção aí de participantes? Todas as nossas escolas que têm 5º ano participam. Então, participam todos os estudantes de 5º ano e de 9º ano. 5º e 9º ano é censitário. Então, todas as nossas unidades participam. Elas ficam convocadas. Ficam convocadas. Nós temos a participação de algumas turmas, de algumas unidades selecionadas pelo Ministério da Educação de 2º ano do ensino fundamental. Então, essas unidades selecionadas participam, mas aí de forma amostral. O desempenho na avaliação do 2º ano do ensino fundamental, ele serve como indicativo para a promoção de políticas públicas, mas ele não compõe o IDEB. E também algumas unidades foram selecionadas para a aplicação de provas de ciências humanas ou ciências da natureza de 5º ou de 9º ano. Nós não sabemos até a hora da aplicação. Nós temos a informação que essa ou aquela escola terão, no lugar de um dia de aplicação de prova, eles vão ter 2 dias. Então, a gente sabe que esse 2º dia vai ser uma reaplicação, que eles foram selecionados para que alguma ou algumas das suas turmas tenham provas de ciências humanas ou da natureza. A gente fica sabendo ali que turma e que prova é essa. Na hora. A turma a gente consegue saber um pouco antes, mas qual prova, só na hora que abre o envelope. E qual o conteúdo? O básico é português, matemática, e aí, por exemplo, ciências da natureza vem por uma seleção que parte do próprio Ministério. O Ministério da Educação, ele apresenta uma matriz de referência, que é um indicativo de por onde a prova vai caminhar, por onde essa avaliação caminha. Essa matriz de referência, ela não tem por objetivo ser currículo, substituir a Base Nacional Comum Curricular, nem definir os trabalhos ou dizer que essa prova será assim ou assado. Mas ela indica para a gente por que caminho, por que viés essa prova vai seguir. E aí a gente tem uma ideia
não para substituir o nosso currículo, mas para trazer esses eixos para o nosso planejamento, entendendo que esses eixos eles conversam com a Base Nacional Comum Curricular e, por consequência, conversam com a nossa proposta curricular do município. A gente falou ali no início que o SAEB ele traz parâmetros, é isso mesmo? Ele traz um indicativo de como que está a educação? Ele traz indicativos. A prova no último SAEB de 2021, ele trouxe um indicativo importante. Ele traz como indicativo que 52% dos nossos estudantes do segundo ano, por exemplo, do ensino fundamental, não estavam alfabetizados. E a partir desse indicativo, surge ou nasce junto com esse indicativo o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, ele serve como uma base de dados muito objetivos para construção de políticas públicas, mas para que a gente olhe para as nossas unidades com mais atenção, não com o objetivo de premiar ou punir as melhores ou piores colocadas, mas para a gente olhar para quais unidades nossas merecem mais atenção nesse ou naquele componente curricular, quais unidades nossas precisam de um assessoramento mais próximo nesse ou naquele ano, para que a gente possa estar junto com as nossas unidades. É importante a gente também ter muito claro que, junto com a aplicação da prova, os nossos estudantes, professores e diretores, gestores escolares, eles preenchem um questionário. Esse questionário, ele traz dados contextuais muito importantes para o Ministério da Educação e também para o nosso município, que falam da escolaridade das famílias, da renda das famílias. Ele faz um corte racial e de gênero dos nossos estudantes. Então, a gente verifica, por exemplo, que crianças negras, numa situação de maior vulnerabilidade social, elas tendem a ter menos acesso aos instrumentos de aprendizagem e acabam, por consequência, tendo menos sucesso no seu processo de alfabetização. E isso não tem nada a ver com a capacidade, mas tem a ver com acessos e condições que são dadas. E é nosso papel olhar para essas informações com muita responsabilidade para que a gente preste atenção e dê as condições que esse recorte necessita para que eles tenham condições de chegar, condições de acesso tais quais qualquer outro recorte, qualquer outra população-alvo, qualquer outro grupo que faça parte do nosso público, mas da nossa comunidade. Então não é só uma mera avaliação, quer dizer, traz informações riquíssimas mesmo para que sejam analisadas e preparadas estratégias de ação. Sim, não é só uma avaliação, ele é um sistema de avaliação muito sério, que começa lá no início do ano, com a seriedade que a gente precisa ter para preencher o censo escolar. A gente vem trabalhando com os diretores e com os secretários das unidades desde o início do ano, da importância de olhar para o censo escolar, de fazer o preenchimento correto, de olhar para todos os estudantes que estão ou não estão nas unidades escolares, de fazer a busca ativa desses estudantes que não estão comparecendo. Nós só teremos uma nota de IDEB se nós atingirmos uma taxa de participação, que é de 80% dos estudantes. Então, uma turma que tenha 30 estudantes matriculados, registrados no censo, ela precisa ter, no mínimo, 24 fazendo a prova. Se ela não tiver esses 24 fazendo a prova, 80%, a prova deles é corrigida, mas não gera IDEB. Que foi o que aconteceu com Florianópolis na última. Em 2021, nós estávamos em meio à pandemia, numa série de situações muito fora da normalidade, atípicas, e nós tivemos, naquele momento, apenas uma unidade das nossas 30, naquele momento 37 unidades, que atingiram 80% de participação nos anos finais. Então, o IDEB da nossa rede hoje, ele é o IDEB de uma única unidade. Ele não é a média das nossas unidades. Não revela. Não revela a realidade das nossas unidades. Nos anos iniciais, naquele momento, nós tínhamos 33 unidades. Nós alcançamos a taxa de participação de 80% dos estudantes em apenas 3 unidades. Então, é um índice muito baixo. Mas, quando a gente olha
Para trás da pandemia, então, quando a gente olha para os dados de 2019, 17 e 15, porque até 2013 o SAEB considerava a taxa de participação um público de 50%. Então, todas as unidades que tivessem acima de 50% teriam nota. A partir de 2015, essa taxa de participação passa de 50% para 80%. Aumentou bastante. 2015, 2017 e 2019, a nossa taxa de participação nos anos finais, ela flutuou entre 6 e 8 escolas. Hoje, 2023, nós temos mais de 20 unidades já alcançaram, porque nós estamos no processo de realização. Então, hoje, mais de 20 unidades nossas, um recorde histórico. Nós nunca tivemos essa taxa de participação na rede municipal. Nos anos finais. Nos anos iniciais, nós sempre tivemos em torno de 23 e 24 unidades atingindo a taxa de participação, considerando aí um universo de 33 unidades naquele momento. Hoje nós temos 100% das unidades. Todas elas atingiram 80%. Então, ele é um processo que começa lá no preenchimento do censo. É claro, ele começa ainda antes no planejamento pedagógico e no planejamento dos professores, quando eles olham para a matriz de referência com a responsabilidade que o assunto exige. Mas, enquanto a administração da escola, ele começa no preenchimento do censo. E ele segue e culmina no dia da realização da prova. E aí o diretor, ele precisa estar muito atento mesmo a esse movimento, né? Para poder engajar toda a comunidade escolar a participar. Eu diria, inclusive, que o diretor, ao lado, claro, do estudante e do professor, mas ele é um ator principal nesse momento. Porque ele vai fazer a mobilização da comunidade. Ele vai acompanhar o secretário da escola no preenchimento do censo, trazendo ao secretário a responsabilidade que o momento exige. Ele vai acompanhar a realização da unidade e acompanhar as turmas no momento da realização da prova. O diretor de escola é um protagonista nesse momento, sem dúvidas. E é claro, ela não encerra na realização da prova. Ela segue, porque a gente falou lá que essa nota ela é composta pela prova e pelo fluxo de aprendizagem. Esse fluxo de aprendizagem, ele vai se dar na aprovação, reprovação ou busca ativa dos estudantes que por acaso se evadirem. Então, ele segue até o último dia do ano, que é quando a gente faz o colegiado de classe final e a gente tem os resultados de reprovação e de abandono. Então, ele culmina na realização da prova, mas ele segue durante todo esse período. Este ano em especial, a avaliação, que acontece a cada 2 anos, ela vai trazer um dado especial, que é como que estão esses estudantes no pós-pandemia. Tem essa questão também, né, Carla? Porque esse resultado, desculpa já te cortando, esse resultado, ele só sai no ano que vem. Ele sai no ano que vem. A princípio, o INEP tinha divulgado que esse resultado sairia em junho, mas já houve uma outra comunicação dizendo que em abril nós já teremos o resultado final, então eles antecipam a divulgação do resultado. Ele traz essa informação do pós-pandemia, e falando do município de Florianópolis, nós temos um grupo que foi o grupo mais prejudicado pela pandemia, que hoje é o grupo que é avaliado pelo SAEB, que é o do 5º ano. Porque esses estudantes fizeram o primeiro ano presencial, estavam ali construindo o seu processo de alfabetização, que no primeiro ano é aí uma introdução, e ele é um processo que é um processo longo, um processo que exige um acompanhamento muito de perto dos professores alfabetizadores. Quando vem o segundo ano, ele vai para a pandemia. Então, ele fica o segundo e o terceiro ano, que são fundamentais na consolidação dessa alfabetização, ele fica fora da escola e retorna no 4º ano passado. Então, esse estudante, ele pula do primeiro para o 4º, praticamente. Principalmente quando a gente considera esse recorte que não teve acesso às aulas virtuais, que não tinha acesso à tecnologia, que por maior que tenha sido, e foi muito grande o esforço da Secretaria Municipal de Educação e das unidades educativas para alcançar todos os estudantes, a gente sabe que tem uma parcela que não foi alcançada. E essa é uma parcela que agora está fazendo o SAEB de 5º ano, que precisa ter proficiência na leitura, na escrita e na matemática.
Isso tem preocupado, Carla? Tem preocupado. Mas a gente sabe que essa não é uma dificuldade de Florianópolis. Que é geral. Essa é uma dificuldade geral. E a gente precisa olhar para isso com atenção. Por isso, a nossa preocupação nunca foi a do ranqueamento. A nossa intenção é do acompanhamento. Nós fizemos um esforço, enquanto Secretaria de Educação, ao longo de todo o ano, para que nós tivéssemos a participação, que os nossos estudantes de fato estivessem na prova e que eles pudessem mostrar na prova o que eles sabem e o que eles ainda não conseguem saber. Para que a partir dessa informação a gente siga qualificando o trabalho que a gente desenvolve. Consigam realmente traçar estratégias, né? Exato, porque olhar para um dado como o de 2021, de uma rede enorme como nós temos, de 20 mil estudantes, e ter o IDEB de uma única unidade, é muito pouco. Nós temos, nos anos iniciais, o IDEB de Florianópolis é o quarto melhor quando comparado com as outras capitais. Nós somos a quarta melhor capital no IDEB dos anos iniciais. Nós não temos um IDEB ruim, mas nós precisamos avançar. E o nosso primeiro avanço precisava ser na taxa de participação. Esse é um sucesso que a gente pode comemorar. Já pode comemorar. A gente já pode comemorar. 100% das unidades de educação de anos iniciais e aí mais de 20 unidades dos anos finais. Nesse momento, apenas 3 unidades nossas não conseguiram alcançar a taxa de participação. Isso é um dado muito, muito bom, mas que faz com que a gente olhe também com mais atenção para essas unidades, para que a gente entenda em que momento o que não funcionou ali, para que a gente requalifique, para que a gente olhe com outro olhar e para que no ano que vem, ou daqui 2 anos, a gente consiga atingir também nessas 3 unidades. E aí, um dos pontos que você já falou, Carla, que o SAEB ajudou muito, foi relacionado à questão da percepção do nível de alfabetização, né? E a partir daí já foi feito todo um trabalho, ou iniciou-se um trabalho de organização para fortalecer essa parte. Sim. O principal objetivo dos sistemas de avaliação externa, e aqui do SAEB, é que eles sirvam de espaço de promoção de políticas públicas, de discussão da realidade da nossa educação e de espaço de promoção de políticas públicas. Nesse caso, a nível federal, né? O SAEB está acontecendo nesse momento em todas as escolas do país. Todo o país, né? Cobre todo o território nacional. Então, eles conseguem olhar e fazer uma avaliação mais criteriosa e conhecer como está um país desse tamanho, com essas dimensões e com todas as particularidades de cada região. Local. Mas também faz com que nós olhemos para a nossa educação enquanto município. Nós precisamos, a partir desses dados objetivos, pensar em políticas públicas da nossa região para a nossa região. Nós precisamos olhar para essas informações de alfabetização e pensar de que forma, enquanto município de Florianópolis, nós avançamos na construção de um município que é de fato alfabetizador. Nós estamos, nesse momento, num exercício de construção de um plano municipal de alfabetização. Olha só. Isso a partir... Então, vejam que o SAEB, ele traz informações dos índices de proeficiência e alfabetização no país. O Ministério da Educação lança o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O município de Florianópolis adere a esse compromisso ainda no primeiro dia de adesão e de abertura desse programa. Nós aderimos, mas nós construímos um compromisso de não só aderir à política nacional, do que vem de fora. Mas de construir uma política municipal que dê conta da política nacional e estadual, mas que traga as especificidades do nosso espaço e que olhe para cada uma das nossas unidades, para cada um dos nossos estudantes, se preocupando com os recursos materiais dos estudantes, com os recursos humanos, com a formação dos professores, com a formação dos gestores e com o acompanhamento pedagógico desses estudantes, seja ele em sala de aula ou nos espaços de recomposição da aprendizagem. Olha só. E como é que é costurado esse plano? Porque vocês alinhavam também a educação fundamental com o ensino infantil? Sim. Porque existe aí uma transição. A criança, quando ela está saindo do núcleo de educação infantil,
geralmente ela já começa a reconhecer as letrinhas, né, Carla? Sim. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ele traz um passo que é fundamental, que é entender a alfabetização na educação básica, a partir da educação infantil. A gente tira esse muro que foi criado entre a educação infantil uma e o coisa, espaço fundamental. outra coisa. Exato. Nós tiramos esse muro e entendemos que a educação infantil tem um papel importantíssimo na construção da alfabetização desse estudante que vai acontecer no ensino fundamental. O acesso aos materiais, a inserção dele nesse mundo letrado, lidar com essas informações, manusear, brincar, colocar à disposição dessa criança é fundamental para que ele se familiarize, para que ele entre em contato e para que esse corte para a educação fundamental não seja tão abrupto. A gente precisa parar com o discurso de que a educação infantil só brinca, porque ela não só brinca. Ela faz um trabalho educativo que é importantíssimo. Enorme, né? Exato. E com um discurso que a gente alimentou durante muito tempo de que a educação, fundamental, não leva em consideração a infância. Isso também já acabou. Nós levamos em consideração a infância. O nosso trabalho nos primeiros anos é muito diferente daquele trabalho que nós desenvolvíamos aqui na rede municipal há 10, 15, 20 anos atrás. Nós passamos... Até porque nós passamos a receber essas crianças mais novas no ensino fundamental, nós olhamos para a infância, nós temos esse cuidado, mas a gente não pode mais separar como se a alfabetização fosse uma responsabilidade desse ou daquele. Ela é nossa. A alfabetização é uma responsabilidade da educação e é um direito do estudante. Ele é um direito da criança. Nós temos uma lacuna e um espaço entre esse público que a gente atende. Se a gente olhar para outras redes, essa criança não deixou de ser criança porque ela é estudante da rede privada, porque ela é estudante de outras unidades. Não, ela continua sendo criança. Ela tem acesso ao material letrado, a letras, a brincadeiras, enfim, lá também na educação infantil. O fato de ela estar numa outra rede não faz com que ela deixe de ser criança. Sim. Faz apenas com que ela tenha esse acesso ao material, que pode ser de uma forma muito prazerosa, que pode ser de uma forma muito lúdica, e que não precisa brigar com a proposta da educação infantil. E eu acho que a gente conseguiu entender isso. Vocês já começaram a alinhavar tudo isso? Sim, nós temos um GT na Secretaria Municipal de Educação, um grupo de trabalho, que é composto por profissionais de educação infantil, do ensino fundamental e da educação especial, trabalhando na construção de um plano de alfabetização, para que a gente tenha um plano de alfabetização que fala da educação básica, que fala da nossa rede. E nós temos um ganho, que é ter uma secretária de educação que foi professora de educação infantil e que tem esse olhar. Conhece essa realidade. Isso faz toda a diferença. E isso faz com que a gente ande longos passos em direção de uma qualidade de ensino que a gente busca há muito tempo. Porque essa é a primeira vez que nós temos uma professora da educação básica como secretária de educação. À frente do trabalho. À frente, uma professora de carreira. Isso faz muita diferença quando a gente discute um assunto e ela entende de onde a gente está falando. O que vocês estão falando, Exato. A realidade que vocês vivenciam. Exato. Então, cada vez que a gente atinge o quórum numa unidade, a taxa de participação da aplicação do SEB numa unidade, nós contamos para ela, eu falo com ela todos os dias sobre isso, ela vibra junto e vibra muito. Porque sabe o quão difícil é. Exato, porque ela tem os pés na escola. Então, isso não é um esforço que é isolado da escola, entende? Ele é de toda uma rede. Exato. Ele é um clima da rede. A secretária vibra junto, o subsecretário vibra junto nessa sintonia. A diretoria está toda envolvida. Cada unidade nossa tem lá os assessores do lado da diretoria ligando para casa, indo buscar em casa aquele que ainda não chegou antes que comece a prova. Na sexta-feira, num dia de nossa aplicação, numa unidade, um professor dizia, vamos lá, galera, vai Enem, a gente tá vai Enem, correndo para chegar no tempo antes do aplicador chegar, porque o aplicador ele é externo, ele não é um professor da unidade, né? A Secretaria de Estado da Educação envia os aplicadores para as nossas unidades, então eles não conhecem os estudantes não conhecem esse aplicador, e isso faz muita diferença. Nós tivemos
ao longo desse ano, 2 simulados com toda a nossa rede. Vocês se prepararam também nesse sentido. Nós nos preparamos para essa prova. Porque nós vimos também que os nossos estudantes, eles não estavam acostumados com aquele instrumento. Que é uma prova com gabarito, com cartão resposta, de assinalar, principalmente o 5º ano. Os 5º anos não tinham por hábito fazer esse tipo de avaliação. Não é nosso hábito na educação fundamental. Então, nós tivemos, enquanto rede, 2 simulados, um em junho e um em outubro, para que eles ficassem mais tranquilos no dia da prova. Mais à vontade, né, Carla? Exato. Um dado que nós percebemos lá no primeiro simulado e que diminuiu bastante para o segundo foi a quantidade de rasuras na hora de passar para o gabarito. Olha só, porque já estava mais habituado com... Exato. A primeira vez que eles passaram para o gabarito, tinha gabarito marcado de todas as formas. Porque eles sabiam, erravam, então ele rabiscava, fazia do outro, enfim. Nesse segundo simulado, isso mudou muito. Ainda tivemos, mas num número muito menor do que o primeiro. Isso mostra pra gente que eles precisavam do contato com o instrumento, que eles precisavam estar mais familiarizados para que no dia da prova eles, inclusive, se sentissem mais seguros para fazer a avaliação sem medo do instrumento. A gente falou um pouquinho sobre o SAEB como ferramenta, né? Os parâmetros do SAEB como ferramenta para o desenvolvimento de políticas públicas. Falamos sobre a questão de repensar esse processo de avaliação, que é um movimento que partiu a partir do SAEB, mas olhando não só para os anos iniciais, também para os anos finais, e vocês também desenvolvem outras ações para esse grupo de estudantes que vai deixar a escola. Sim, nós temos uma série de projetos, né? Nós temos a preparação para as provas do IFSC, então as nossas unidades, elas têm projetos de preparação dos estudantes para que eles façam o processo seletivo do IFSC, e nós temos muitos aprovados no processo seletivo. E tivemos agora, pela primeira vez, o CONCOC, que foi um projeto piloto com uma escola privada de ensino médio, com um concurso. E aí agora vai ser divulgado o resultado desse concurso com bolsa integral, bolsa parcial para os estudantes. Então, é uma preocupação não só com o período em que ele é nosso estudante, mas é uma preocupação com ele como estudante, com o futuro dele como estudante. Seja no IFSC, seja na escola privada, agora com o COC, essa preocupação com as possibilidades de acesso que eles têm o direito de ter. Tantas ações importantes que acontecem ali. Então, a gente fica torcendo, né, para que o resultado seja positivo. Como você falou, vocês já bateram alguns recordes com relação ao SAEB. Isso é muito bom, muito importante. E reforçando, é o resultado todo o trabalho de toda uma equipe. Exato. Nós terminamos agora, final do ano, com esse sistema de 2023, mas ano que vem a gente já precisa começar a se preocupar com a aplicação de 2025. Ano que vem nós precisamos voltar as nossas atenções ao 4º e ao 8º ano, que no ano seguinte aplicarão a prova no seu 5º e no seu 9º. Ele é um processo e uma preocupação que precisam ser constantes nossos. A gente não pode mais olhar só no dia da prova. Algumas unidades, muitas unidades onde eu tenho passado, quando eu chego eles nos dizem assim: mas Carla, a gente nunca teve essa preocupação, por que isso agora? A gente nunca fez esse movimento, eu nunca vi isso acontecer na rede. De fato, nós nunca tivemos essa preocupação. Nós tínhamos uma preocupação com o dia. O aplicador chegava e aquele que tivesse na sala fazia, e quem não tivesse, ok, não estava e não fez. Mas talvez a gente tenha entendido que isso, durante muito tempo, significou perder recurso. E a gente não pode desperdiçar recurso. De forma alguma. Não é? A educação, ela depende de investimento nos recursos humanos, na manutenção das unidades educativas, nos materiais didático-pedagógicos. Não dá para a gente se dar o luxo de perder recurso porque não fez uma mobilização para que os estudantes estivessem lá. Porque faltou, como agora nós tivemos em unidade, faltou um estudante.
faltaram 2 estudantes. A gente não pode perder recurso. Isso é responsabilidade com a educação, né? Responsabilidade de todos, né, Carla? Exato, de todos. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no Educa Floripa, para a gente entender um pouquinho mais sobre o SAEB, de que forma que ele reflete, né, não só em estratégias, mas também em recursos nas unidades escolares. Obrigada, viu? Imagina, a gente está sempre à disposição. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.